de si mesma, entender o que sente, o que a faz sentir bem, o que naquele momento que ela está realizando traz aquela satisfação pessoal, que elas desenvolvam essa sensibilidade para compreender e para seguir em frente. E que também as coisas não acontecem da noite para o dia, o que requer muito estudo, muita dedicação, Essas mulheres são especiais, são únicas e verdadeiras. Vamos ouvir os seus corações, resgatar as suas histórias e dar a elas o protagonismo que elas merecem. Venha conosco nessa nova forma de olhar para as mulheres do agro. Flores do Campo, a vida das mulheres que florescem no agro. Sejam bem-vindos a mais um programa Flores do Campo. E eu estou muito feliz de trazer uma flor hoje que literalmente mexe com flor, é uma flor, ama flor e é do campo. Ela vai contar uma trajetória com muitas transições de carreira e ressignificou tudo isso para contar pra gente o que ela decidiu fazer hoje, conciliando as duas coisas que ela mais ama na vida. E a flor de hoje é a Denilce. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, de você trazer essa oportunidade da gente conversar e contar para outras mulheres que têm muita vontade de seguir os seus sonhos, mas ainda não tá sabendo como. Denilce, conta pra gente qual é o seu vínculo com o campo e onde você estava e onde você chegou agora. Bom, com muita alegria que nós estamos aqui, que eu recebo você nessa obrigada. tarde de domingo, uma tarde quente de domingo, para batermos esse papo sobre sonhos, sobre trajetórias, sobre a vida das mulheres em si. Não é mesmo? Na verdade, eu sou filha de produtor rural, então, desde criança, a vida no campo, a vida do agro é bem tranquila, né? Sempre vivi bem conectada com a natureza, isso me permitiu desenvolver uma certa sensibilidade para entender muitas situações, assim, simples e complexas dessa vida, não é mesmo? Dos acontecimentos diários, né? Então, olhar para o campo, olhar para as flores, isso me faz muito bem. E percebo também que a nossa vida, ela se assemelha muito à vida das plantas, não é mesmo? O germinar, o despertar, essa questão ali de desenvolver a capacidade mesmo de se sensibilizar com o outro, né? A planta, ela requer muita atenção, qualquer planta, né? E eu aprendo muito com elas todos os dias. Por quê? Porque as plantas, elas precisam de muita atenção, de muito cuidado. Algumas plantas precisam de mais luz, de menos luz, assim como nós. Exato. Algumas plantas sobrevivem em qualquer circunstância. Outras, né, requerem ali um cuidado muito maior, só pode sobreviver em determinado lugar. Então, eu aprendo muito com elas, né, e amo as plantas. E a minha trajetória é bem mista mesmo. Dessa vida do campo, acho que eu trouxe isso. E a minha segunda paixão é ensinar, então sou professora, sou consultora, gosto de compartilhar a vida com outras pessoas, os conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida, e por aí eu sigo unindo essas duas paixões, que é ensinar e cuidar das plantas. E a Denilce está falando cuidar das plantas, parece assim, que é só um cuidadozinho, mas não, gente. Ela abriu uma empresa, um negócio para cuidar das plantas. Conta para nós qual é o nome do seu negócio e como é que isso surgiu. Na verdade, a minha empresa hoje, que atua na comercialização de plantas e na produção, embora bem pequena ainda, é um projeto bem ousado meu para o futuro, é inspirado nos canteiros da minha avó, em Carmo do Paranaíba. Então, todas as vezes que eu chegava na minha avó, eu me encantava ali com os gerânios, com as roseiras que ela cultivava ali nos jardins da casa dela. Isso nunca saiu da minha memória. E a partir daí, dos canteiros da minha avó, a dona Cornélia, lá em Carmo do Paranaíba, eu passava a observar, né, onde é que eu encontrava aquelas flores que eu sempre via na casa da minha avó. E aí, em 2020, quando eu tinha deixado o Sebrae, que era uma empresa que eu trabalhava, que eu também amava de paixão, mas eu precisava, naquele momento da vida, voltar para ficar mais com a minha família,
eu olhei para um espaço que eu tinha e pensei, gente, e aí, né? E se eu abrisse a minha empresa, né, ali com as plantas que eu tenho hoje, na verdade eu tinha começado um plantio para minha casa e quando eu vi já tinha milhares de plantas. Aí Você foi ficando viciada na plantinha. Exatamente. E aí um dia olhando para esse terreno que a gente tinha, pensei, por que não abrir um espaço, né, e começar a incentivar as pessoas a plantarem. Lagoa Grande é uma cidade que tem baixa altitude, então é uma cidade muito quente. Quando eu olho para a cidade, eu ainda sinto esse incômodo. Nós temos poucos jardins, temos poucas árvores, a cidade ainda não é arborizada o quanto deveria. E eu pensei que seria muito importante contribuir com isso. Sim. E a partir do momento que eu decidi que abriria essa empresa, quando eu conversava com as pessoas, elas mesmas, mas como é que você vai abrir um viveiro de muda, uma floricultura, em Lagoa Grande ninguém gosta de plantar? E eu dizia o seguinte, mas não me importa, nós vamos começar. Capaz que alguém falou também, cidade muito pequena, você vai abrir um negócio aqui... Nesse lugar, a gente escuta muito isso, né? Muito, não tem futuro, ninguém vai comprar flor aqui. Exatamente, as pessoas não são acostumadas, elas não gostam. Só que de repente eu percebi que se tornou um negócio inspirador. Tanto é que hoje nós já temos outras floriculturas, outros viveiros na cidade. E as pessoas começaram a plantar, a presentear com flores. E isso me deixa muito feliz. Vocês não imaginam a satisfação, né, de sair pela cidade, ver um vaso de flor que alguém está usando na sua empresa, na sua loja. E que eu vejo que aquilo fui eu que fui capaz de propiciar para aquela pessoa naquele momento que ela sonhou em ter uma planta lá no seu local. E eu não sei você, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo e todo mundo está assistindo a gente também. Quando você chega num lugar que tem um verde, que tem vida, o ambiente é outro. Pode ser florido ou não, tendo uma plantinha ali, o ambiente fica com energia lá em cima, muito mais receptivo, muito mais acolhedor. Verdade. E hoje, com essas alterações climáticas que nós temos vivido nos últimos anos, não existe outra saída. Nós teremos cada vez mais que investir em ambientes mais verdes, em ambientes mais frescos, né? O meu sonho aqui para esse lugar que nós estamos é que eu tivesse condições já nesse momento de reflorestar toda a área para cultivar a planta ornamental na sombra dessas árvores. Nossa, né? Que seria especial. Bem propício mesmo. Então esse é um sonho mais ousado, que ainda requer muito planejamento, mas assim, como você disse, esse ambiente verde, florido, ele chama atenção e nos leva a descansar, não é mesmo? Nós estamos aí nesse mundo VUCA, com muitas atividades, com pouco tempo para tudo, com a sensação de que estamos sempre atrasados, e quando nós chegamos em lugares que alguém nos preparou para receber, é diferente, não é? É diferente. Então é muito diferente. Às vezes alguém fala numa flor artificial, eu não me vejo comprando uma flor artificial. Eu preciso confessar, eu não compro, eu sou resistente. Mas você tem preconceito com a flor artificial? Tenho, preciso assumir. Não compro, não aceito. Minha casa é toda cheia de planta e todas de verdade. Exatamente. Padre Fábio de Mello disse uma coisa há pouco tempo que eu fiquei refletindo sobre. Ele disse o seguinte, que as flores de plástico são práticas demais para serem amorosas. Sim. Olha só, que profundo, e é mesmo, muito, mas quando você recebe uma flor, você já sabe que aquilo é algo muito sensível, que alguém cuidou, que alguém preparou e que trouxe exclusivamente como símbolo de um amor, de um sentimento muito nobre, não é isso? Nossa, então assim, isso é encantador. Muito. E a Denise foi muito superficial com a trajetória dela, gente, porque ela fez muitas transições. E hoje ela comentou, né, no começo, que ela tem os 2 sonhos da vida dela, que ela trabalha com isso, né? Sim. Que é a floricultura, que chama Espaço Verde, depois a gente vai deixar aqui as redes sociais para vocês encontrarem. E a consultoria, que faz parte do ensino, né? Você não está dentro de sala de aula hoje, efetivamente, mas você dá consultoria de orientação e de direcionamento. Parece que foi muito simples, né? Parece. Você escutando assim, fala, ai meu Deus, ela encontrou o propósito da vida dela do dia para a noite, ela acordou e falou, bom, é uma floricultura e eu vou ser feliz. Teve muita coisa nessa jornada, né, Denilson? Muita. Conta pra gente o que teve e o que foi mais difícil até você se encontrar e falar,
é isso aqui mesmo que eu gosto? Então, eu tenho uma trajetória muito ousada mesmo, né? Eu costumo dizer que eu me tornei mãe aos 12 anos, quando eu perdi a minha mãe e tive que ajudar o meu pai a cuidar dos meus irmãos mais novos. Diante disso, eu comecei a estudar, eu precisava sempre me superar, né? Sempre fui muito inconformada com muitas coisas e diante dessa situação, eu comecei a pensar o que eu seria, o que eu faria da minha vida, né? E comecei a estudar, enfim. E diante disso, eu fiz magistério naquela época, né? A gente fazia magistério, contabilidade, enfim. Fiz magistério e percebi que era muito pouco, que eu gostaria de trabalhar com algo maior, com jovens, enfim. Então, eu também me formei em letras, fui dar aula, né, como professora, Você sou fez faculdade apaixonada. fora, então você foi embora da Lagoa. Não, eu morava em Lagoa Grande, mas eu ia todos os dias para Patos e retornava. Nossa, que esforço, hein? Exatamente, foi uma luta e também foi quando eu fazia um curso técnico em enfermagem. Então, foi assim, meio maluco, eu passei um concurso público em Presidente Olegário, fui trabalhar no hospital lá, estudando ainda. Nossa. E nesse momento eu já estava grávida também, eu já era casada. Meu Deus. Então, eu morava em Lagoa Grande, trabalhava em Presidente Olegário e estudava em Patos de Minas. E grávida. E grávida. Eis o detalhe, né? E diante disso, de tantas atividades, assim que eu terminei o curso superior, eu vim trabalhar no estado como professora de português, inglês, literatura, redação, enfim. Nessa escola eu fui também vice-diretora, fui diretora, assumi também cargo na política, né? Como vice-prefeita. Um pouco antes disso também eu havia sido secretária de saúde. Gente. Então, assim, uma trajetória bem maluca mesmo. Vocês podem perceber que nessa temporada que é sobre a Lagoa Grande, todas as mulheres trabalham muito e nem por isso elas deixaram de buscar os seus sonhos e os propósitos. As histórias aqui, gente, são muito inspiradoras. Aqui tem muita mulher incrível, eu queria poder entrevistar todo mundo, mas vamos escutar mais. Conta mais pra gente. Você encontraria muitas histórias bacanas, mas muitas. Enfim. E enquanto vice-prefeita, assumi também a Secretaria Municipal de Educação. Foi um período que o município passava por algumas dificuldades e tinha dificuldade até mesmo financeira em contratar um novo secretário. Eu assumi essa secretaria enquanto vice-prefeita e a partir daí um dia recebi um convite aleatório para participar de um processo seletivo do SEBRAE. Eu não havia concluído ainda a minha fase de vice-prefeita, tive que sair 6 meses antes, né, que quando eu fui aprovada no processo do SEBRAE, eu já fui embora também antes de concluir, mas enfim, é uma trajetória assim, bem maluca, né, no SEBRAE eu aprendi muitas coisas, às vezes as pessoas me perguntam, mas e na política, né, por que você foi para a política, você aprendeu o quê, né, mas na política eu tive grandes oportunidades, conheci muitas pessoas, inclusive o SEBRAE eu conheci, foi lá. Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre decidi que eu gostaria de me arrepender daquilo que eu fiz, não das coisas que eu deixei de fazer. E é assim que eu sigo adiante nessa trajetória. E assim que eu saí do SEBRAE, em 2020, que eu decidi voltar para casa, porque enquanto eu trabalhei no SEBRAE, eu convivia com uma dor, que era a distância da minha família. Sim. Eu saía de Lagoa Grande na segunda-feira e só chegava na sexta à noite. Então, durante 8 anos, eu vivi... Nossa, foi isso tudo! Isso tudo. Pra quem tá de fora, parece que foi assim, né? Voou o tempo, não é mesmo? Mas foi um período compreendido de 2020, de 2012 até 2020. Então, foi bem dolorido, mas nunca me arrependi também, porque eu aprendi muitas coisas lá. Minha família, os meus filhos também desenvolveram várias habilidades que talvez se eu estivesse perto e bem junto, tudo, né? A minha superproteção poderia ter prejudicado. Mas enfim, essa trajetória meio maluca que me levou
né, a chegar onde eu cheguei agora, com uma capacidade assim de compreender muitas pessoas, de compreender também muitas realidades, né, e de querer também viver outras funções e outros sonhos mais ousados que talvez em outros momentos eu não conseguiria. Ou escutando você falar, a palavra que mais me veio na cabeça, assim, durante a sua trajetória, é claro, admiração, porque foram muitas escolhas muito difíceis que você teve que fazer. Sim. E a gente, que é mulher, a gente escuta tantas coisas negativas, você não vai dar conta, para que você vai mexer com isso? Eu acredito que desde quando você era professora, para ser vice-diretora, para ser diretora, da diretoria para ir para política, que tem uma fama péssima no nosso país. Aí você conquista seu espaço na política, de repente você sai da política para ir para uma instituição. E aí você pensa, agora eu vou para um corporativo. Aí as pessoas, mas para que você vai fazer isso? E isso deve ter sido muito difícil. Mas a palavra que mais me veio, né, além da admiração, é empatia. Eu acredito que você deve ter se tornado ainda mais... Porque você já sempre foi, né? Sempre teve esse perfil acolhedor, né? De ajudar, de apoiar. Mas empatia, porque você viu muitas realidades ao mesmo tempo, né? Exatamente. Hoje eu atuo com consultorias, a minha empresa hoje, a Espaço Verde, ela tem esse Código Nacional de Atividade Econômica, que é plantas, e tem o outro que é consultoria. Então, ou seja, é uma empresa só que conecta essas duas atividades. Sim. E hoje eu atuo com o desenvolvimento econômico dos municípios. Então, eu trabalho conectando gestores do poder público, gestores das empresas e também das instituições. E diante disso, quando eu olho para tudo aquilo ali, para as pessoas ali naquele momento de trabalhar as atividades que eu realmente preciso entregar, eu percebo assim que eu já vivi cada situação, que eu já estive sentado naquela cadeira, né? Hoje também sou presidente da CE, da CDL de Lagoa Grande, então conheço muito bem o funcionamento das instituições, né? Claro que eu tenho muito a aprender ainda. Quando se fala ali no empreendedor, no empresário, eu também estou sentado na cadeira dele. Sim, sim. E como servidora pública também, né? Eu me lembro também, enquanto você falava, quando eu deixei, né, quando eu fiz essa escolha de deixar Lagoa Grande para ir para o Sebrae. Eu tinha cargos efetivos no estado, né? E o pessoal, nossa, mas você vai deixar um cargo efetivo, 2 cargos efetivos para ir trabalhar de carteira assinada? Essa era a pergunta que me incomodava. Sim. E eu dizia o seguinte, quero viver isso. Acho que a vida é para ser vivida, não é para ficar ali, né? Será que eu vou, se eu não vou? Se eu for e me arrepender, se eu for e me arrepender, eu vivi aquilo. E eu acho que é isso que basta nessa vida. A gente fazer aquilo que acredita, vivendo intensamente cada ponto que nos é proposto. Ai, que maravilha, a vontade de sair daqui e me arriscar no mundo, assim. Mas, Denise, escutando você falar isso, você é muito positiva, você é muito otimista, muito altruísta nesse sentido. O que você acredita que foi mais difícil? Você acredita também que, além do que foi mais difícil, ser mulher teve algum peso negativo para isso ou não? Ser mulher te ajudou? Foi mais fácil? Bom, essa é uma pergunta difícil, não é mesmo? Enquanto mulher, assim, que eu me senti mais fora do lugar, principalmente no início, foi na atividade de vice-prefeita. Porque quando eu ia participar de qualquer atividade, 99% de todas as pessoas que estavam ali eram homens. Então, assim, inicialmente eu me senti muito constrangida. Isso me incomodou um pouco, eu me lembro até hoje de como é que eu me sentia inicialmente ali, saindo só com homens. Sim. E aquilo me incomodava, inicialmente. Sim. Mas depois eu fui percebendo, né, que qualquer mulher também pode ocupar o lugar que deseja. Exatamente. Né? Não é uma fala de alguém que pode nos desencorajar. Nós temos que ter firmes, assim, o nosso propósito, e isso bem claro, né? Porque aos poucos também eu percebi que o fato de ser mulher também me ajudou a desempenhar muitas coisas lá dentro. E eu tinha condições de ajudar
a criar muitas coisas que eram necessárias no município naquele momento. Ajudei a escrever muitas coisas que precisavam ser escritas, até pela minha habilidade da minha formação, né? Sou formada em letras. Sim. Ajudei a criar muitos conselhos, conselhos municipais, criei muitos fundos ali dentro desses conselhos, em busca de novos recursos para o município. Então, assim, esse foi o ambiente mais, assim, desafiador enquanto mulher, mas que também me trouxe muitas alegrias e me despertou para muitas outras coisas e me encorajou também. Porque até então eu era, assim, muito medrosa. E isso, na verdade, me propiciou, assim, compreender e conhecer outras mulheres também que tinham histórias maravilhosas e inspiradoras, e eu foquei nisso e fui até lá. Ai, que maravilha. Porque você falou, acho que conecta com todas as mulheres que falaram nessa temporada. Frases ditas por pessoas que desencorajam a gente. Que nos desmotivam, que tiram a nossa autoridade. E a nossa escolha, acreditar nessas pessoas ou não. Exatamente. Porque você podia ter chegado naquele ambiente e falado, opa, e alguém falado, isso aqui não é pra você, que não é pra mulher. E você podia ter pegado suas coisas e ido embora. Exatamente. Até porque naquela circunstância, o que se tinha era que vice-prefeito também, ou vice-prefeita, não tinha que fazer nada. Né? Então, eu poderia ter ido embora para casa, recebido meu salário, mas quando eu pensava nisso, eu ficava assim muito intrigada. Eu imaginava como é que eu iria levar um dinheiro para minha casa, um recurso que eu não tinha feito nada para conseguir aquilo. Sem merecimento, né? Sem nenhum merecimento, isso seria muito injusto com a população. Sim. Não é mesmo? Muito. Que paga tantos impostos, né? Que está ali todos os dias trabalhando. Até com você mesmo, né? Exatamente. Que você também contribui, né? Exatamente. Comigo mesma, com a minha família, eu tenho certeza, eu não teria coragem de receber um recurso, de levar para dentro da minha casa, para minha família, que eu não tivesse feito nada para merecer. Isso exatamente. Senso de justiça e caráter, né, gente? Isso é incontestável, né? Isso não dá para ser feito. Ô, Denise, você falou muitas coisas, assim, importantíssimas, mas conectando agora com a consultoria que você dá, você vai até executar um projeto que é até para fortalecer outras mulheres do campo. Exatamente. O nosso programa aqui, o Flores do Campo, ele tem o objetivo de trazer voz para muitas mulheres que se calaram, que não estão na mídia, que não estão sendo vistas, que estão trabalhando e fazendo o campo, o agro acontecer no Brasil, mas que ainda não tem um lugar de palco. E a Denise, nessa consultoria, que é a segunda paixão da vida dela, ela vai desenvolver um projeto muito interessante com mulheres de associações. Mulheres e homens. E homens, que gente, a gente inclui sem excluir, que isso é um ponto muito importante também, né? Todo mundo tem que andar lado a lado. Conta um pouco como que é esse projeto de consultoria que você vai desenvolver, que eu achei ele fantástico. Essa é uma proposta de atuação com associações produtoras, né, de pequenos produtores, de pequenas produtoras do agronegócio do município de Vazante. É um projeto em parceria com a Anexa, a mineradora global que existe lá. E esse projeto se propõe a trabalhar no desenvolvimento dessas mulheres e dos homens do agro, ou seja, fortalecendo as suas instituições, compartilhando com eles as experiências, né, vindas do associativismo, que é uma causa que eu acredito muito. Também. Eu creio muito que nós só aprendemos com as outras pessoas, em qualquer momento da vida, todos os dias, em todas as reuniões, em todos os eventos, em todas as palestras, enfim. Porque todos os lugares é só feito de pessoas, né? Exatamente. E as pessoas são muito importantes nesse processo. Então, esse projeto, ele tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento dessas associações, que são 10 associações, e para estas associações, para suas diretorias, para os seus associados, nós iremos atuar ali com a escrita de projetos, captação de recursos, para que eles possam melhorar ali tanto as suas associações quanto as suas comunidades de atuação. Que especial. Então, a partir disso, né, para que eles desenvolvam as habilidades de estarem captando recursos financeiros todos os dias para desenvolverem ali os seus espaços de acordo com a atividade fim de cada associação ali do município. Gente, olha que especial, porque o agro é sim
lavoura, essa agricultura maravilhosa que sustenta o Brasil, essa pecuária enorme que a gente tem, independente se é corte, se é leite, e todas as outras atividades envolvidas. Mas o agro no Brasil também são associações, também são as pequenas comunidades, agricultura familiar. E pouco falamos disso. E quando a gente vê projetos assim que olham para essas comunidades, para essas associações, para elas crescerem, prosperarem e enriquecerem, nossa, isso enche meu coração de alegria, porque fico pensando quantas pessoas que têm muito potencial, mas ainda não têm o recurso. E a hora que juntam o recurso com o potencial, melhora a vida de todo mundo. Exatamente. O conhecimento e a quebra de paradigmas é muito importante. Assim como o cultivo de flores e de plantas ornamentais. Quando a gente fala nisso, as pessoas falam assim, nossa, mas as plantas são cultivadas só em São Paulo, né? Mas quando a gente vai para São Paulo, eu vivi essa experiência, fui para Olambra para sentir isso lá. Para tentar entender o que tinha lá que nós não tínhamos aqui na nossa região. E percebi que é apenas questão de modelo mental. Lá, o governo de São Paulo buscou uma parceria com o governo holandês e vieram muitos holandeses com visões diferentes e que foram aos poucos implantando essa cultura do cultivo de plantas ornamentais e isso se tornou muito forte lá. Sim. E aqui na nossa região a gente ainda tem muito disso. A produção do campo é só leite, Sim. é só o gado de corte, é só a grande lavoura, enfim. São coisas, informações que nós vamos absorvendo e o nosso modelo mental vai ficando meio restrito a algumas outras possibilidades que existem, que são muito grandiosas, como a diversificação da produção, né? O que mais que a gente poderia fazer na nossa região que por enquanto ainda não existe? Né? Muitas vezes nós queremos buscar valor para um produto que já existe em grande quantidade, que todo mundo faz. E o que faz a diferença é exatamente aquilo que é raro. Né? Ou seja, o que mais que nós podemos fazer aqui utilizando as tecnologias que estão disponíveis hoje? E são muitas, né? Inúmeras. Que agora tem muita facilidade. E parar de fazer mais do mesmo. Exatamente. E aí você encontra o seu propósito. Denilson, e agora pra gente encerrar, eu queria que você falasse como que você, enfim, definiu essas duas coisas que você ama, que eu acredito que não deve ter sido um processo leve, talvez nem rápido, né? Porque não. Muitas mudanças. Muitos anos. E dentro dessa reflexão, eu gostaria que você olhasse para a câmera e contasse para essas mulheres, passasse uma mensagem, desse uma dica, uma sugestão, para que elas também encontrem coisas que elas amam. Porque o que eu acho mais especial na sua história é que você não precisou escolher apenas uma coisa. Eu posso ser mais de uma coisa. Exatamente. Eu posso juntar toda a minha experiência de vida em mais de uma coisa. Eu não preciso me limitar. Então, conta essas duas coisas pra gente, sobre o seu propósito e uma dica para elas. Bom, quando nós começamos a conversar, fiquei aqui pensando, parecem poucas coisas, né, que foram sintetizadas. Mas quando a gente começa a refletir sobre uma trajetória de vida, são muitas ações. Muitas. Não é mesmo? E muitas coisas eu descobri recentemente que eu estava fazendo duas coisas que eu amava e que eu amo de paixão mesmo, né? E que estavam bem alinhadas. Essa questão da escolha, eu acho que tem a ver mesmo com essência, com valores que eu recebi da família, com coisas que ao longo do tempo eu fui sentindo que me faziam bem. Sim. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com o autoconhecimento mesmo, né? O que é que me faz bem? O que é que quando eu estou fazendo, eu não estou fazendo por fazer, mas que tem um propósito de ensinar alguém, de plantar algo para enfeitar a vida de alguém. Então isso, muitas vezes, se você tivesse me feito essa pergunta há uns 10 anos aí atrás, certamente eu não saberia te dizer ainda. Mas hoje isso está bem claro para mim. Exatamente porque eu fui, aos poucos, lapidando, né, e entendendo o que me fazia bem. Então esse processo do autoconhecimento, ele te faz a entender qual é o seu propósito, de que forma que você pode melhorar a vida das pessoas que estão lá fora, para aquelas que eu preciso ensinar todos os dias, né? Para aquelas que também me ensinam todos os dias. Que a gente nunca aprende sozinho, né? É sempre uma troca. Sou bem
defensora do associativismo mesmo. Uhum. E para as mulheres que estão aí hoje buscando ainda o seu propósito, o recado que eu deixo seria mesmo delas se autoconhecerem, de cada uma, olhar para dentro de si mesma, entender o que sente, o que a faz sentir bem, o que naquele momento que ela está realizando traz aquela satisfação pessoal, que elas desenvolvam essa sensibilidade para compreender e para seguir em frente. E que também as coisas não acontecem da noite para o dia, o que requer muito estudo, muita dedicação, muita firmeza de caráter, de postura, de insistência, de persistência, resiliência, enfim, de todo esse mix, de todas essas coisas, né? Essas coisas que ficam guardadas dentro da gente, para que a gente possa entender quais são as nossas causas ocultas, não é? Exato. Quais são as causas que moram dentro de nós que não foram despertadas ainda. E esse é o desafio e esse é o recado que eu quero deixar para todas aquelas que irão nos assistir em qualquer circunstância. Ai, que maravilha. E como que a gente acha o Espaço Verde nas redes sociais e como que eu acho a Denilce também? Ah, sim. A Denilce está como a Denilce Consultora e no Espaço Verde LG. Maravilha, já segue o Instagram, vou colocar aqui embaixo na legenda. Denilce, minha querida, muito obrigada por essa oportunidade, sua trocar com você é sempre muito rico, sempre muito maravilhoso. Fico muito feliz que você esteja alinhada com o seu propósito, que você está florescendo na sua vida e na vida de tantas outras pessoas que merecem. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço muito por essa oportunidade e que sigamos juntas florescendo por aí. Ah, você pode ter certeza, não te largo mais não. Obrigada. Tchau, gente, obrigada e até o próximo episódio.